Ei, gente, tudo bem com vocês? Ontem eu tentei fazer um live aqui, que eu voltei domingo, estava viajando. Ontem eu voltei e não consegui, mas vou fazer hoje. E aí, vocês já fizeram a inscrição da aula online? E da turma de psicanálise, que começa no dia 30 de março? Você está esperando o quê para mudar a sua vida? Vem estudar comigo. Mas hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre pessoas que se sentem vítimas demais e acaba achando que é o marido, que é a esposa, que é o filho, que são o outro, é o outro responsável por tudo. Você sabia que atrás de um arrogante tem uma pessoa hiper insegura? E eu gosto de comparar a questão da arrogância, sabe com o quê? As pessoas arrogantes. Você já ouviu aquela parábola da Bíblia que fala que o milharal, quando ele está cheio, ele se inclina, porque ele está cheio de milho, aí ele se inclina, e o joio nunca se dobra? As pessoas que são humildes, elas são aquelas pessoas que têm ressignificação da sua personalidade e elas conseguem falar: desculpa, eu estava errado, realmente fui eu que errei. As pessoas arrogantes, elas nunca reconhecem que elas estão erradas. Elas sempre acham que é o marido que está agredindo elas acham que é a esposa, elas acham que é o colega de trabalho, elas acham que é o filho, elas acham que são os pais. Os arrogantes, eles têm muita dificuldade de se ver porque eles arrogam para si. A palavra arrogante vem da etimologia da palavra arrogar, e eles arrogam para si algo que não está dentro deles, mas eles colocam como uma máscara de superficialidade e eles começam a acreditar que eles têm aquela característica. É um auto-engano tão grande, porque ela começa a acreditar que ela tem aquela característica, e acreditando que ela tem aquela característica, o que acontece com ela? Ela não tenta melhorar, porque ela acha que ela já está de excelente para maravilhosa. E as pessoas que são arrogantes, elas têm muita dificuldade de perceber os seus defeitos, elas têm dificuldade de perceber as suas necessidades de mudanças, elas têm muita dificuldade de perceber que, na verdade, elas têm uma baixa autoestima, porque como elas têm o ego inflado, elas têm o ego exagerado, elas têm aquele falso ego, que na verdade é um falso self, usando um saber da psicologia, porque a palavra ego é um saber da psicanálise, que lá dentro da psicanálise a gente tem a teoria da estrutura topográfica, que fala do id, do ego e do superego, e tem também a teoria tem a teoria estrutural que fala do id, do ego e superego. E a gente tem também a teoria topográfica que fala de consciente, pré-consciente e inconsciente. São as três teorias da teoria topográfica, que fala de um local, o local inconsciente, um local subjetivo na nossa psique. Então, essa teoria topográfica, Freud concluiu escrevendo. Ele escreveu muito no livro Interpretação de Sonhos, mas ele concluiu em 1913. Em 1923, ele viu a necessidade de falar da teoria da estrutura topográfica, que aí fala do id, do ego, superego. E ego é a personalidade, é quem constitui o sujeito. Então, você quando tem características de arrogância, o que acontece com você? Você não consegue perceber que você tem defeitos, que você tem desqualificações, que você tem questões dentro de você que não são louváveis, porque muitos dos arrogantes são narcisistas, mas nem todos narcisistas, eles têm essa capacidade de se ver, porque tem grau, narcisismo tem grau. Então, a gente vai usar muito no dia 29 de março o livro O Narcisista, do Alexandre Lau, para explicar essa característica do narcisista. E eu fiz um vídeo que eu postei, que eu vou postar hoje à noite no canal de YouTube, onde eu explico, dou uma palhinha do que são as pessoas narcisistas. E as pessoas narcisistas, a etimologia da palavra narcisista vem de narcótico, de topor. Você vê, a mesma etimologia das pessoas que usam os ópios, que são os entorpecidos. Então a pessoa está entorpecida por ela mesma. O arrogante, ele está entorpecido por ele mesmo. E o arrogante, ele não consegue ver os defeitos dele. Ele não consegue ver que ele está cheio de defeitos, porque todos nós somos falíveis. Todos nós temos defeitos e qualidades. Mas o arrogante, quando ele começa a ver os defeitos dele, aquilo é tão desmerecedor para ele, aquilo é tão desclassificante para ele, que ele não admite que ele tem aquelas características. E o arrogante, ele começa as coisas, não termina. Por que ele não termina? Porque ele tem um grau de exigência tão grande com ele tem um grau de exigência
tão patológico de sofrimento, patológico, a palavra patologia vem de pato, sofrimento. Eu gosto da etimologia das palavras para poder a gente entender que a mesma raiz pode dizer várias coisas. Eu já falei para vocês, alguns já ouviram, quem está apaixonado, ele está apatologado, apatos, e ele está sofrendo. A paixão é um sofrimento. Só que é um sofrimento bom durante um tempo. Você já parou para pensar, se você ficar apaixonado durante 20 anos, você não faz mais nada. Você vai viver em torno daquele objeto de seu paixão. E aí, quem é narcisista, ele precisa de um objeto externo a ele para camuflar quem ele é. E todo ser humano que tem uma arrogância, ele coloca nele algo que não está dentro dele, que só está externamente a ele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo que a gente falou hoje sobre as pessoas arrogantes. Uma palhinha, é óbvio que é uma palhinha, mas se você quer aprender mais profundamente as coisas, é dia 30 de março, mentira, dia 29 de março é a aula online. E no dia 30 de março nós estamos começando uma nova turma da formação teórica e psicanálise. Você já fez a sua inscrição? Eu tô com a turma lotada, essa turma de sábado. Vem estudar comigo, ainda tem algumas vagas. Vem estudar comigo no dia 30 de março na formação teórica e psicanálise. Lembrando que a psicanálise se constitui por um tripé. Para você ser psicanalista, o básico é você ter o nível superior. Se você tiver nível superior, mas muitas pessoas me pedem para fazer sem ter nível superior, porque acaba tendo a descoberta de quem é ela. Então eu abro a exceção, mas tento entender. Quem não tem nível superior não vai se tornar psicanalista, vai aprender a mesma teoria, mas não vai se tornar psicanalista. Mas se você tiver o nível superior, você se torna psicanalista, mas você tem que ter pacientes pilotos, depois do momento que eu libero, para você começar já a atender as pessoas, você vai ter pacientes pilotos, você vai ter que fazer análise. Quanto tempo de análise? Eu penso que a análise nossa tem que ser sempre, sabe por quê? Não é que falam, tem um mito que a análise não acaba nunca, porque hora ou outra a gente se machuca na vida, né? E é tão bom a gente ver o que é da gente, o que é do outro e a gente não sofrer tanto. O sofrimento faz parte de você descobrir quem é você, de você saber vivenciar frustrações, e muitos de nós não sabem vivenciar frustrações. A frustração é muito dura para algumas pessoas, e quando você entra no processo de análise, sabe o que acontece? Você começa a entender que você também está sujeito às frustrações. E as pessoas que menos passaram por frustrações na vida são as mais frágeis. Incrível, né? E as pessoas que são mais fortes para a vida, elas são resilientes, elas se dobram. Igual o milho. O milho, quando ele está cheio, ele abaixa para ser colhido, para recolher o milho, o milharal. E o joio não se abaixa. Então você escolhe ser o quê? Milho ou joio, tá? Se você escolher ser milho, vem estudar comigo. Dia 30 de março tem uma turma que começa para todo mundo, aberto a todo mundo. Espero que você possa vir. O telefone é 27 99 505 1960. Manda um WhatsApp pra gente que as meninas do Instituto Cássia Rodrigues vão responder a sua mensagem, vão te informar tudo que você precisa saber. Garante já isso na tua vida. Vem estudar no dia 30 de março, fazer a psicanálise. Não é online a psicanálise, o que é online é no dia anterior, dia 29 de março, aí sim, eu vou dar uma aula online sobre pessoas abusivas. Cada mês eu vou dar um tema diferente dessas aulas online. A gente está começando com pessoas abusivas, porque o vídeo de mães narcisistas deu tanta repercussão que eu penso que eu tenho que ensinar vocês a lidarem com as pessoas abusivas. E você vai ficar esperando o quê? Vai esperar você ser destruída emocionalmente, sofrendo, sabe? Vê bem, a gente, quanto mais maduro nós somos emocionalmente, mais o nosso externo reflete isso. Aí a gente não precisa de tanto botox, a gente não precisa de tanta roupa, a gente não precisa de tanto carro, de tanta coisa material. Porque as pessoas que são frágeis emocionalmente, elas precisam construir fora delas. E as pessoas que são fortes, elas se garantem com elas. Elas têm coragem de pedir desculpa, elas têm coragem de ser mais simples, elas têm coragem de ser humildes. Você decide quem você vai ser, tá bom? Beijo no coração. Tchau, gente.